Povo meu, tem até som ali de fora ali, mas é cachorro. Os cachorros estão à solta por aí. E vou falar em cachorro, vambora, ó. Cachorrada boa, cachorrada braba, cachorrada que aguenta o trampo aí. De segunda de manhã tá indo trabalhar. Eu tô gravando esse vídeo pela manhã, vídeo de segunda, mas meu celular não carregou direito. Eu vou ter que botar para carregar no trabalho para enviar esse vídeo para vocês. Mas enfim, curte, se inscreve, compartilhem. Vou falar de umas comparações aqui entre Vasco e Flamengo. E vou pegar outros times do Rio porque ficou nítido na vitória por 2-0 do Flamengo, com o gol do Bruno Henrique, com o gol do Everton Cebolinha, com o golaço do Plata no passe do Varela, com uma jogada do Michael, só que o lance, se eu não me engano, era o Michael, o Varela, um dos dois estava impedido. Naquele sapeca que o Vasco tomou, naquele primeiro tempo que o Vasco foi muito dominado, no segundo melhorou um pouco, com a entrada de duas peças defensivas. Perdão, porque as duas peças defensivas estavam no jogo todo. O Vasco melhorou um pouco com essas duas peças no sentido de marcação, o Gomura e o Matheus Cocão, que jogaram o tempo todo. Se bem que no lance do gol que o Plata faz e está impedido, há uma falha que os dois estão um pouco afastados, não estão tão próximos, as linhas não estão compactas. O Flamengo faz a jogada de profundidade. Não saiu o gol, mas eu vou falar assim, o Vasco melhorou, não foi duas peças defensivas, né? Foi melhorando aos poucos, para tentar jogar e não jogou. O Vasco joga com 3 volantes, o Coutinho e um atacante. E nessa partida foi o Zuccarello e o Verratti na frente. O Zuccarello tá no lance do pênalti em cima do Wesley, que o Wesley, por exemplo, jogou muito. Onde é que eu quero chegar com essa situação de 3 volantes, Matheus Cocão, Hugo Moura, falar do Titi, lembrar de Paulinho Jair? A questão do Vasco, por mais que os 2 volantes para mim tenham jogado bem, o Hugo Moura e o Matheus Cocão, a questão do Vasco não é volante. A questão do Vasco é o que tem bem o Flamengo, até demais. O Botafogo se arruma, né, com o Arthur, com o Matheus Martins. O Fluminense tem o Arias, tem o Keno, agora tem o Canobi, tem um garoto surgindo. Agora no Fluminense jogou de ponta direita ontem também. A questão do Vasco é que o Vasco olha pro terreno do vizinho e olha assim, pô, quantas pontas o Flamengo tem? Pode botar até um de centroavante. Pô, olha os pontas do Fluminense rendendo. Olha como é que o Botafogo joga bem com os pontas. E o Vasco não tem Adson David. E aí, o Carille, sabendo disso, ele tenta jogar com 3 volantes. Jair e Paulinho ainda não rendem. Volta nessa partida contra o Flamengo o Matheus Cocão e o Hugo Moura para jogarem com o Tietê. Como eu falei, eles no lance do gol impedido do Plata, teve uma falha deles, mas eles jogaram bem. O problema do Vasco é que, mesmo que jogue bem Cocão, Hugo Moura, Tietê, quando você olha para frente, mesmo que você veja um Coutinho, Verratti, você tem um Zuccarello, ou você tem um Alex Teixeira, ou você tem um Maxime, você não tem algo que é muito importante, romantiza o futebol. Não é a questão que o ponta de habilidade, o ponta, romantiza o futebol, mas o ponta de habilidade sim. O ponta agudo, o ponta que parte para cima, o ponta que vai até a linha do fundo, de fundo e descansa o lateral, para o lateral sair na boa. Hoje em dia tem muito ponta. E o Vasco tem esses 2 pontas. Só que os 2 estão machucados. O Adson e o David. Aí o Vasco olha para o terreno dos 3 vizinhos do Mundial de Clube e
e ver assim, eles têm desafogo, eles têm jogadas. O Fluminense perdeu o Ganso porque por exemplo, o Ganso tem, infelizmente, né? Vou falar disso depois, fazer um tratamento no coração. Mas o Arias joga, o Arias olha, pô, o Canóbio, pô, o menino que tá surgindo, pô, o Keno, o Savarino, pô, tem o Arthur, tem o Matheus Martins. Não estou entrando no mérito se Arthur e Matheus Martins, se Canóbio são craques, são gênios, não. Mas desde quando o Vasco perde Adson e David, o Vasco tem muito desses problemas. E aí não é problema do Carille. Eu tô no grupo do Mário Coelho, eu vejo na comunidade, o Mário Coelho, todo mundo falando, nossa, esse time é horrível, vamos brigar para não cair, vamos brigar. Mas se você olhar bem a situação do futebol moderno hoje, todo mundo volta a jogar com ponta de como era na década de 50, 60, 70, e um meia só. Para esse meia, só ele dá a bola nos pontos. E aí você precisa ter dois marcadores muito bons. No caso, o Vasco está tentando jogar com três marcadores muito bons, entregar a bola para o Coutinho, armar a jogada para dois atacantes. Não está funcionando. Não está funcionando é por quê? Porque o Carille é ruim, porque o Coutinho não rendeu, é porque o time está sem raça, está sem garra. Não, porque o Vasco não tem o que muitos jogadores, muitos clubes hoje têm. Dois pontas abertos de velocidade, bom de bola. Os dois que o Vasco tem estão machucados, lesionados. Parece que o David só volta em junho. Aquela falta que você, vascaíno, que eu, né? Mas eu acho que, eu sempre falei, acho que o Cocô e o Gomora renderam muito mais do que renderia o Paulinho e Jair. E o Adson e o David fazem muito mais falta do que Jair e Paulinho. Está comprovado agora. Está comprovado. O Gomora e o Cocô jogaram muita bola na partida. Para mim. Então, quer se dizer, a falta do Vasco, que o Vasco tem de pontas, de um Adson, de um David, parece que tá vindo um tal de Garré aí para ser ponta, quem sabe botar ele por um lado, o Zucarello do outro, o Alegria do outro, tentar, né, Zucarello e Alegria, tirar um pouco desses três volantes e botar um meia só, o Vasco ter uma qualidade ofensiva maior. Acho que ficaria uma ideia para o Carille. Ah, time que você está ganhando não se mexe, se acha o esquema tático no início da temporada, na pré-temporada, para você jogar 60 jogos com o mesmo esquema, quando funciona. Quando não funciona, você tenta outra situação. Porque mesmo que você jogue com Tietê, Paulinho, Tietê, Cocô e Hugo Moura, que são os três melhores volantes hoje do Vasco, você vai ter um problema de distribuição de bola para a bola chegar no centroavante, no Verratti. Não é o Payet que vai jogar nessa ponta, não é o Coutinho. Eu vi muito o Coutinho indo lá marcar, voltava o Zucarello para fazer para fazer as duas linhas de quatro e volantes com o Zucarello. E depois o Coutinho voltava para armar. Demora muito, tem que ter agilidade para pegar essa bola. Então eu acho que o que o Vasco está sentindo falta é dos dois pontas, e ele olha realmente para os últimos 2, 3 anos, mesmo que o Flamengo jogue no 4-4-2, tinha um ponta lá chamado Bruno Henrique, que jogava muita bola, dava passe para o Gabigol, dava passe para o Pedro. Ele viu um Cebolinha voltando, metendo um golaço em cima de si mesmo. Então, o Vasco hoje, eu acho que a maior situação do Vasco são os atacantes de lado de campo, são os lúdicos, são os que deslubriam, são os que movimentam a mentalidade junto com o meia do torcedor, a imaginação do torcedor. Enquanto o Vasco não repor as ausências de Adson e David, vai ter muito problema, porque vai jogar com três volantes, seja com o Tietê ou com o Muro, seja com o Tietê, Jair e Paulinho, vai ficar jogando assim e vai depender muito dessa jogada de profundidade que todo o Rio de Janeiro tem. Valeu, galera. Fui.